Nós vamos começar então o nosso vídeo hoje com uma imagem. Essa imagem vai nos ajudar a entender o assunto que vamos conversar hoje. E a imagem é essa aqui que você vai estar vendo agora. Dá uma olhada. Essa imagem que você viu aí trata-se de possivelmente um prato exótico comum lá na China, né? Morcego ao molho de madeira com verduras, né? Aquela sopinha lá de morcego do jeito que a chinesada gosta. Nesse vídeo daqui, ó, cuja imagem está aparecendo agora aqui na frente, ó, eu expliquei os possíveis motivos por que os chineses eles têm esse hábito alimentar tão estranho, comer morcego, escorpião, cachorro e uma série de bichos assim. Se você puder, então depois dá uma olhada então nesse vídeo daqui. Então, a questão aqui no nosso vídeo é o seguinte: nós vamos responsabilizar os morcegos por essa crise louca, essa tal de Covid, vírus, gripe chinesa e tal. A culpa é dos morcegos? Nós sabemos o seguinte, que o morcego ele tem dentro de si vírus, e esses vírus eles podem contaminar nós seres humanos. Só que não é apenas os morcegos que podem fazer isso. Até, por exemplo, os animais que nós temos em casa, como cães e gato, eles podem, por exemplo, transmitir o vírus da raiva, que em alguns casos não tem cura e acabam se tornando mortal para nós humanos. E o morcego também, ele hospeda em si o vírus da raiva. E um detalhe também relacionado com o morcego é o seguinte, é que faz parte da alimentação do morcego ele comer muitos insetos. E esses insetos que ele consome, muitos desses também possuem vírus, e ele come esses insetos e tudo isso vai parar dentro do corpo do morcego. Qual é então a conclusão disso? A conclusão é a seguinte, é que o morcego em si, ele, assim como acontece com nós seres humanos, ele possui as células de defesa dele. Nós também temos, porque quando um corpo estranho está dentro de nós, as nossas células de ataque e de defesa, elas partem para tentar eliminar esse corpo estranho. O morcego ele também possui essas células. Só que, por questões ainda pouco conhecidas, as células de ataque e de defesa do morcego, elas simplesmente não atacam esses vírus. Então, esses vírus, incluindo esse que transmite essa gripe chinesa, transmite raiva e transmite uma série de outras doenças, elas conseguem conviver bem dentro do corpo dele. Ficam bem aceitáveis lá dentro. Aí, o morcego, ele se torna um verdadeiro hospedeiro. E como ele possui a capacidade de voar, em tese, teoricamente, ele poderia disseminar muita doença. Mas, na verdade, o que é que acontece?
Acontece que é aquela imagem que nós vimos aqui no começo do vídeo. Ele, o morcego, ele não tem por hábito, por costume, ir em cima das pessoas. Inclusive, ele é um animal cujos hábitos dele são noturnos. Então, por exemplo, em uma ocasião como essa aqui onde eu estou, dia claro, o sol e tudo mais, normalmente um morcego, ele procura um lugar para se esconder, né? Um toco de uma árvore, um buraco, uma cavidade, um local bem escuro, e ele fica lá. O hábito dele, ele só sai à noite. E ele não ataca seres humanos. Ele pode ir lá em cima de um animal, de uma vaca, de um cavalo, de um boi, mas pessoas não. Então, ele, enfim, não é nem em tese, nem em teoria. Opa, ao vento. Não é tese, não é teoria. Ele não tem como transmitir o vírus que ele tem, os vírus que ele possui dentro do corpo dele, porque ele não ataca seres humanos. Então, a lógica que se segue é a seguinte, é que foi por causa do hábito, esse hábito ordinário, infeliz, lá dos chineses, de comer bichos estranhos, né? O próprio morcego, escorpião, cachorro, cobra, todos esses bichos. Então esses caras, eles trouxeram tudo isso para dentro de si. E esses vírus, uma vez em contato com o corpo humano, o nível de reação deles, de agressividade deles, é muito elevado. Lá dentro do coitado do morcego, tudo certo, tudo tranquilo, uma convivência pacífica. Aí o cara vai lá, mata o morcego, coloca lá para vender, lá nos mercados, nas feiras, lá na China. Eles fazem sopa, faz comida, faz isso, faz aquilo. O cara come aquilo, consome sangue, consome tudo. Dentro do corpo humano, aqueles vírus, eles vão ter uma reação completamente diferente e altamente agressivas e geralmente altamente contagiante. Então, esse é o motivo pelo qual essa gripe chinesa, já houve outras versões desse tal Covid no passado, essa daí não é a única, no passado já houve outras versões, e o motivo pelo qual essa coisa evoluiu tanto e é tão contagiante é por causa disso, porque os vírus são muito poderosos e muito agressivos quando estão em contato com o nosso corpo. Assim, o morcego, ele não é, em hipótese alguma, culpado. A culpa é do ser humano, do chinês, que foi lá e invadiu o espaço dele e foi caçar ele para usar ele como alimentação. O morcego, na verdade, ele faz um papel muito interessante, que ele extermina muitos insetos que poderiam fazer mal para a nossa saúde. Então, eles comem esses insetos, servem como alimento para ele. E outra coisa também que o morcego faz, ele tem um papel parecido com o papel que a abelha faz, aquele papel de polinizar, de espalhar sementes de frutas pelos locais. Então, ele tem esse papel, enquanto a abelha trabalha durante o dia, ele trabalha durante a noite. Então ele tem esse papel muito importante. Assim, não é correto a pessoa querer culpar o morcego. O culpado é o ser humano. E mais incorreto ainda, e absurdo e inaceitável, seria querer exterminar os morcegos. Eles possuem o papel dele na natureza e devem ser preservados. O grande culpado, como sempre,
o vilão, como sempre, são os seres humanos. E nesse caso em específico, os chineses. Chineses esse que até então, até hoje, 2, 3 meses com essa coisa toda de gripe, não assumiram a responsabilidade. E quando eu falo chinês, eu me refiro ao governo chinês, ao Partido Comunista Chinês, que até hoje não assumiu essa responsabilidade de ser o culpado por todo esse inferno, por toda essa histeria, essa loucura que tomou conta do mundo todo, que vem causando sofrimento e morte. O governo chinês, junto com a mídia, com a imprensa suja, a imprensa porca, a imprensa vagabunda, então eles são os verdadeiros culpados por todo esse inferno que vem acontecendo por conta dessa gripe chinesa. Não é, com certeza, 100% de certeza, o pobre coitado do morcego. Então, nosso vídeo de hoje então é um vídeo breve, ele se encerra aqui. Eu peço muito que você se inscreva aqui no canal, dê um gostei, dê uma força, ajude. Alguns vídeos meus estão tendo uma boa visualização e com a sua ajuda eles vão continuar tendo visualização. Então, por favor, dá um gostei, se puder compartilhe, se inscreva no canal, me dá essa força, essa moral para a gente continuar fazendo mais vídeos, ok? Muitíssimo obrigado, um ótimo dia, até o nosso próximo vídeo, ok? Valeu, até mais.